Bom, vamos resolver o do dia de hoje aí, do dia do encontro. Quer dizer, o encontro é às sextas, né? Mas esse aqui já é do sábado, né? Já virou o dia lá pro nosso amigo Nelson. Verdade. É, bom, basicamente aqui ele tá pedindo então pra gente o minimal number of steps to make two strings anagram. O menor número de operações, basicamente, né? Pra gente fazer uma string virar o anagrama da outra, né? Acho que é o que ele tá pedindo aqui. Então, a gente recebe duas strings, S e T. Ah, a gente tem que, em um step, a gente pode escolher qualquer caractere de T e fazer replace dele com qualquer outro caractere. Não sei se essa expressão vai ser importante ou não. Ah, a gente vai retornar o mínimo número de steps para fazer T virar S. Então, o S a gente não vai modificar, quem a gente vai modificar vai ser o nosso amigo T aqui, né? É, um anagrama é uma string. O anagrama de uma string é uma string que contém os mesmos caracteres, mas com diferente ordenação, né? É o que a gente estava comentando, né? Tipo, o, o número de letras das duas palavras tem que ser o mesmo, basicamente, né? Então, ficar aqui, né? Esse cara aqui é o que a gente está falando, né? É um anagrama, mas também é um palíndromo, né? Que a gente estava discutindo a diferença, né? Porque você pode escrever ao contrário, que dá na mesma, mas se você. Mas ele tem exatamente o mesmo tanto, né? Tem o mesmo tanto de A, de R's e tal. Mas no caso do anagrama aqui que ele fala, é o primeiro exemplo ali, né? Você tem BAB, e aí BBA seria um anagrama válido, né? Ou se não, ABB, são todos válidos porque todos eles têm dois B e um A, né? Em Sim. todos eles aqui. Então, isso aqui ele define como um anagrama, né? E aí a gente tem que, no caso aqui, fazer esse cara virar um anagrama desse no menor número de steps, né? E vamos ver o que mais que ele fala aqui pra gente. A nossa constraint começa em 1, então sempre vai ter pelo menos 1 no S, mas ele fala que o S é sempre igual ao T, e o S e o T são letras Minúsculo. em inglês lowercase, né? Então, isso aqui já dá o hint pra gente, a gente consegue usar um array de 26 posições, né? Facilmente, e fazer aquele esquema do o menos A, né? Menos A aqui vai dar pra gente o, olhar, esse cara, menos esse outro cara aqui. Olha isso. Esse aqui vai ser igual pra gente o ASCII, né? De C, basicamente. Bom, alguma ideia como a gente consegue começar? Acho que a primeira coisa na minha cabeça é sair contando, contando quantas letras Acho de que cada a gente tem no primeiro cara. acho que é a frequência mesmo, né? É, é, Procurar Né? a frequência aí de cada letra. Vocês querem sim. fazer com array ou com dicionário? Acho que bora com o dicionário, bom que a gente já mostra, Ah, né, quem não está muito familiarizado, a gente já mostra que no fim, igual a gente tinha visto, né, até daquele dia ah, que a gente conseguiu achar uma vantagem, né, que é com, com um dicionário acaba que a gente teria, com o dicionário acaba que a gente teria a função de hash sendo executada, né, sempre que eu Hum. vou inserir, sempre que eu vou buscar. Enquanto com array bate pronto ali, né, é direto. Uhum. Bom, então aqui.
gente cria o nosso dicionário de frequência. Aí a gente vai vir aqui no nosso frequency, contains C. Se contém, a gente vai atualizar aqui o frequency that C mais um. Se ele não existe, frequency C 1. Isso aqui deveria contar para a gente, né? Então vamos só conferir aqui. Vai executar o caso 1. Então, 1A e 2B. Só que aí aqui eu vou fazer aquela baguncinha do Java aqui. Então, fazer um merge aqui do Java, que eu posso passar a minha chave. Eu passo para ele qual que é o valor, se não tiver. E aqui eu recebo o valor 1, o valor 2, seria o valor que eu estou passando aqui, mais o valor que já existe. E eu posso fazer V1 mais V2. E isso aqui é exatamente tudo isso aqui. A gente tem o mesmo resultado. E aí dá para até simplificar isso aqui como e ficar mais moderninho. A gente vai ter aí exatamente o mesmo resultado. Mas, Matheus, não é só o Python que tem coisa legal. Né? Já ó, tá melhorando, o Java aí tá melhorando. Bom, massa, a gente chegou na nossa frequência. Agora a gente tem que brincar com o nossa string T e tentar descobrir aqui como que a gente faz com o menor número de steps possíveis virar o S aqui, né? Virar um anagrama do S. Alguma ideia de como a gente consegue brincar? Bom, uma vez que a gente contou, ah, aí, algo que eu penso seria contar ambos. Ter também, né? O Uhum. counter do T. Ah, e, E a gente conta o T também? para ser sincero, eu pensaria que sim, porque aí depois talvez a gente, pelo menos é o que passa na minha cabeça, né? A gente contando o T, na sequência a gente consegue entender o que está sobrando e o que está faltando, né? E no fim, em tese, a gente tem que ter um tanto de item sobrando do mesmo tanto que está faltando que a gente consegue dar o replace e encaixar. Se pegar pelo exemplo um, né, sendo bem superficial ali, ele literalmente trocou o número da frequência, né? Quando ele botou o input, ele botou no T 2A e um B. Depois ele transformou em 2B e um A, que seria a mesma coisa do S. Então eu também contaria o T para ver a frequência da menor letra e assim eu trocaria pelo valor da maior letra do S. Não sei se deu para entender muito bem a ideia. Mudei aqui usando o que a gente acabou de fazer, Ah, né? boa. Em vez de fazer dois Certo. fors, a Então gente, só. Uhum. te sabe que os dois Massa. são iguais, né? Então eu só preciso do tamanho de um. E aí eu só conto a frequência aqui, mudando o valor. Aí não precisa fazer dois fors seguidos. É, o que você falou, Matheus, a Deu para ordem entender? importa? Não, a ordem não Você, importaria. Importaria mesmo só a contagem da frequência.
Porque ele, literalmente, se tu pegar a explicação que ele dá aí, né? Ele Uhum, fez o replace do A pelo B. Então ficou BBA. Mas só que uhum, quando ele passou o input do T, era ABA. Então ele transformou a menor frequência do T na maior frequência do A, do S, na realidade. uhum. Deu para entender aí? Fala, Então, ele, basicamente, a diferença entre o A nos dois, isso. mas como que a gente coloca isso de forma programática? Hum, É, entendo. o- talvez, até na linha que o Matheus falou, mas talvez de uma maneira um pouquinho diferente, né? Então, uma outra opção, né, seria, tipo, a hora que eu cheguei no A, eu quero transformar o S em T. Na hora que eu cheguei no A, eu adquiri um débito de um, né? Porque eu estou precisando de uma letra para dar replace. Na hora que eu cheguei no Uhum, P, eu adquiri um crédito de um, porque agora eu ganhei uma letra que eu posso dar replace, né? Porque ela está sobrando. Eu só precisava de um, eu tenho duas. E aí, como o meu uhum, débito era de um, o débito, o crédito, entre aspas, né? Eu sei que eu tenho sobrando uma, sei que eu preciso de uma, no fim vai ficar zero. É zero. E aí talvez no fim controlar esse débito e crédito e no final ele tem que ser zero, né? Você tem que, o tanto que faltava tem que ser o tanto que você conseguia. Sim. É. Eu pensei nessa abordagem aí de ver a frequência, porque ele diz para trocar qualquer letra, né? Você pode uhum, pegar qualquer letra e trocar por qualquer letra. Então, uhum, você sabendo, tipo, a contagem dos dois, você vai saber o quanto de letra B tem no primeiro, o quanto de letra B tem no segundo. Então, possivelmente, aquela letra seria a mais indicada para você fazer o replace ali para conseguir construir o anagrama. uhum. Mas aí, nesse caso, a gente teria que fazer a ordenação, né? Eu acho. Pegar um cara maior aqui. Pegar o caso 2. Caso 2 é para dar E, contas. perdão, eu falei que no final o crédito e débito e no final ver se dá zero, né? Mas aí você saberia que dá para você fazer, né? Mas na verdade Fazer o anagrama. ele Ele quer a quer saber a É, quantidade. letra, né? É, exato, é que exato. saber o mínimo, né? É É. uma minimização. Ué. Ah, sempre clico no lugar errado. É esse cara, esse dois aqui. Fala a tua ideia de novo, Matheus. Só que aplicado nesse cara maior aqui. Deixa eu tentar ver. É, tipo, aí no primeiro, tu. A maior frequência é o E, né? Que tem um 3 aí. Isso. Letra E. Então, assim, possivelmente tu teria que trocar três letras do segundo para fazer um anagrama do S. Uhum. Entendeu? Aí tu poderia escolher a letra. Tu poderia pegar uma de e Uhum. um. Tipo, três de um na realidade, né? Teria que escolher três letras. Mas aí ele escolhe quatro, né? É, porque tem mais letras aqui, né? Que Tem mais são. letras Tem no que ser outro. É. trocadas. Uhum. Acho que tem também que escolher a letra certa, né? E aí talvez onde entra o que você falou da É. frequência, né? Uhum. Você tem que, de certa forma, esgotar. Juntando com o que você falou, né? Você vai ter um crédito de letras aqui, que você tem que dar um jeito de consumi-las aqui, da forma mais otimizada. Para escolher tirar as letras, seriam as letras que existem em T que não existem em S. Então, a letra Isso. que existe em T tem que tirar para virar anagrama. Porque Tem a que letra que tirar. tem que tirar. É. A letra que não existe, né? Exato. Isso.
É. Então, É, pô, então, a hora que a gente conta. E assim, tem que tirar as letras que tem T e não tem S. E as letras que Uhum. têm S e não tem T, tem que jogar lá no T. é. Aí entra na contagem da frequência, né? Daí é Pra só contar a saber. frequência, É. ajustar a frequência. Mas será que a gente já debita do contador desse cara aqui as palavras que não existem aqui? Ou melhor, contabiliza de certa forma? É, de Ou alguma vocês estão forma você tem que pensando em. saber quantas letras você tirou do T, porque você tem que ter os mesmos números de letras, né? Uhum, Então, assim, por exemplo, se eu tenho dois A em S e eu não tenho nenhum A em T, nossa, cara, que uhum. difícil, né? Você tem que jogar não uma letra, É. mas duas letras Letras. As. É. Tá pensando talvez num outro mapazinho do que deve sair? É, de Ou alguma do, forma ou você do tem que. que, né? Talvez um two pointers aí, né? Você passa, porque as duas letras têm o mesmo tamanho. Tamanho. Uhum. Então, eu passei na letra A do meu array. Tem em um, tem no outro, né? Então, tipo assim, Mas, tenho no S e não tenho no T. Então, você já, mas eu teria que já joga de ordenar, um né? lado pro outro. Mas eu teria que ordenar para isso dar certo. Hum, mas não é um hash? Então, tipo assim, você passa pelo S, então. Aí vai passando. Essa letra, primeira letra que tem. Ah, não, mas é porque tem que ter a. Não, você já tem na tua frequência, né? O teu array de frequência. O teu array É, de tipo, você frequência fala. já tem a letra e a Aham, quantidade, né? aham. Então, se eu tenho em S duas e não tenho essa letra em T, você já sabe que tem que passar duas para lá, né? Certo. Então, a gente caminha na frequência de S. É. Aqui tem um interessante. É, Esse for com dois pontos, acho que é o mesmo do for each do C Sharp, né? Você não vai acrescentando, tipo, eu por exemplo, um i, né? acho que Um sim, i ele mais. anda todos Para os valores, cada, né? para cada, É, para cada item, para cada índice, aqui ele vai me dar a, a a letra, chave né? e o valor, né? É. Aqui o value, né? Seria Isso, no C Sharp também aqui, velho. esse cara aqui. Isso. Então, a tua ideia é a gente. Porque no Eu tô final, pensando se isso vai dar um mínimo pra gente. Mas acho que sim, né? porque assim, ó, se pensar que você tem um lugar, sim, você tem que igualar as No- letras do S. O T tem que igualar as letras do S. Sim. E, inclusive a quantidade, né? Então, Uhum. se você Então, vai passando pelo S, eu não sei se vai dar exatamente mesmo, Giovanni, porque o que fazer com as letras que tem em T e não tem no S, né? Depois você tem que É. procurar. Eu, eu mas acho que aí na ideia do Marcel, eu acho que não precisa da quantidade em si, Marcel. Porque o anagrama, não necessariamente eu vou ter que ter, tipo, no primeiro ali, eu não tenho dois As. Eu só tenho um A e dois B. Só que a palavra inicial era dois As e um B. Então, o valor da frequência seria mais para saber qual letra trocar, não necessariamente quantas vezes ela vai ter que ter no T. mas eu acho que é importante a quantidade também. Porque, por exemplo, se eu tivesse BA, BA e do outro lado eu tivesse BB, BA, eu precisaria saber que eu tenho que trocar somente um B por um A, Né? né? E não mais que isso. Porque ele troca uma letra por vez, né? Se ele trocar o A por B, não vai trocar todos os Bs por A. Então, a quantidade talvez faça sentido. Mas eu acho que é essa linha aí, que
Você está verificando se contém isso. Aqui eu tô. É o primeiro passo, né? Se a gente está aqui e a gente olha aqui e não tem, a gente tem que ter. O nosso passo vai ser, tipo, se não existe L no Olha, T, tem que significa que a ter. gente tem que trocar no T o mesmo número de L's que a gente Ah, tem no S. Não é. perfeito, exato. Então, o nosso step é a quantidade de L aqui no T. Não sei se isso vai funcionar, mas seguindo esse raciocínio meio bobo, se eu tenho o cara do outro lado, o que eu tenho que fazer de step é a diferença entre eles. Exato. O step aumenta Sim. de acordo com a diferença entre eles. Isso. Só que aí eu posso talvez fazer um, um ABS, né? Tipo, Sim. porque se eu tenho 4 aqui e 3 aqui, eu tá faltando um aqui. Então, Isso. eu tenho que somar um no step. Agora, se eu tenho 3 aqui e tem 4 aqui, eu tenho que tirar um daqui. Sentido. Ou, Total sentido. ou se tiver ao contrário, não faz sentido. Não sei. Ah, Eu é acho meio. que esse primeiro if não precisa. Tipo, o contrário ele não precisa, eu acredito. Mas o segundo eu acredito que precisa depois você falou assim. Porque o inverso você vai ter que. É que ah, talvez assim, ó, você vai ver, por exemplo, o L não tem no T, né, do Lit Code. Aí você pode jogar num terceiro dicionário as coisas que você tem que Estão faltando. colocar que estão faltando em T. Aí quando você passar pelo T, você vai ver o P existe em S? Não, então eu tenho que tirar. Tirar pelo qual? Ah, pega dessas moedas aqui que, digamos assim, que eu tenho nesse Sim. terceiro dicionário. Não É, sei se faz sentido também. ah, mas. Ah, tá, eu entendi. Inverteu, né? Então você pegou o get value de baixo. Entendi. Aí vai pegar agora só esse para ficar cara. mais semântico, né? Sim. Tá. Só pra gente dar uma limpada, só fica mais fácil, né? Então a gente tem a frequência do S e a frequência do T. O que a gente quer, É se diferente. S é maior que T, então tá faltando. Mas aí faz diferença? Se está faltando, se está Tem sobrando. que ser, você tem que ter o mesmo número de É, Mesmo letras. número de letras, né? Eu só Se for tô. igual, a gente não faz nada, certo? Isso. Aquela letra lá já tá igual, você não precisa mexer nela. Então, se tá faltando, a gente tem que colocar. exato. E se Se está tem a mais, tem que passando. tirar. Então, é isso Então que eu eu tô acho. falando. Tirar e ABS. colocar, o número de steps é o mesmo, né? Eu penso que sim. Acho que o ABS que você havia falado faz sentido. Sim, sim. É porque você tem que você só trabalha com o T, né? Então, quantas coisas em cima de T que você tem que fazer? Mas não quer dizer que você não tem que passar pelo S para fazer toda essa contagem, né? Isso aí é Bom. algo. Nossa, que eu fiz errado. Seria isso? Ah, penso que seria ou é um bom começo. Ah, Querem ir na gambling aqui? Deixa eu ver. Eita, Ele contou dois. dois. Sabe o que eu ia propor, só para fazer um teste? Em vez do ABS, faz result, se o result for positivo. Só se o result for positivo,
dá o steps mais o result. É que, como quando está sobrando, eu conto que esses caras estão sobrando, esses que estão sobrando eu vou ter que usar para substituir, né? Então eu acho que eu já vou estar substituindo os caras que estão sobrando do lado de lá, saca? Eu acho que eu não vou precisar. ah, Acho que eu não vou precisar fazer o ABS das duas. Eu não sei, eu acho, né? Vamos ver. Eu também não sei Você fala se só tiver. se tiver faltando do outro lado, eu preciso tirar. Se tiver sobrando, não necessariamente. Porque esses, tipo, o que sobrou na minha S, eu vou ter que usar. Então, o que tiver faltando na T, meio que eu já vou usar o que sobrou na S. Então, eu não preciso somar quando Ah, faltar lá, tá. saca? Para substituir com outras letras, você fala, né? Isso, Então você exato. só contabiliza o que de O que fato sobrou. existe. Isso. Eu acredito, né? Mas Eu acho que tem sentido o que você falou. né? É, bom, só vamos então. Deixa eu ver. Acho que vou deixar assim mesmo. Vou só Agora, fazer um. Tirar esse Bernardo aqui. perfeito. Esse daqui passou. Será, meu Deus? Olha lá. Opa. É. Aí, boa. Ah, Acho é, que porque, ficou antes, bacana. eu acho que a gente acabava que estava acumulando, né? Porque quando sobrava, É, a gente contava ele. Quando faltava, contava também. Então, tipo, na real, sim. a gente vai usar o que sobrou no que faltou do outro lado, né? Aham. Então, bacana. Vocês viram Vamos uma forma de ficar, de melhorar isso aqui? Ou acho que. Eu, só eu repassar tava. essa lógica aqui para ver se, se eu entendi direito. Uhum. Ah, bora. Eu também, né, repassar também, que eu também, enfim, eu falei que veio na mente, mas É. vamos lá, né? Por exemplo, o BAB e o ABA ali, né? Logo no início. Na hora que eu olhar, vai ser B2. Deixa eu fazer o debugger aqui. Boa, E perfeito, eu não perfeito. mexo no cara, então a gente consegue ver Ah, o mapinha aqui. tá acontecendo. Show, show. É, Foi o A1 e o B2, né? Como a gente isso. fez no início, no A1 a gente somaria um. E no B2 a gente somaria um também. Mas, na verdade, no A1, esse um que eu peguei, eu vou usar ele lá no B, né? Porque ele vai sair daqui e vai ter que ir para algum lugar. Então, ele vai acabar, Uhum. né, sendo usado. É, Porque. acho que uma outra forma de explicar é tipo, o A já existe em T. Então, meio que já tá. Essa condição já está satisfeita, né? Você já existe o A do outro lado. Mas a hora que você vai pro B, o B Faltando um. falta do outro lado. Então, como as duas são do mesmo tamanho, o que sobra aqui, esse um que sobrou daqui, ele vai ser feito replace pro B Sim, que tá faltando aqui embaixo. exato. Ah, entendi, porque como ele tem o mesmo número de letras, independente da quantidade, se você fez uma ação de um lado, Você vai. significa que você vai ter que fazer alguma outra ação do outro lado, independente de Exato. qual letra que você vai tirar, virou matemático a parada. Sim. Eu penso que sim. Agora, até pensando assim, talvez o que a gente fez a princípio daria certo se no final a gente fizesse um dividido por dois, né? Dois. Porque, aí ele ia contar meio que dobrado todas as operações, né? Porque ele ia Uhum. contar tanto tirando como colocando e depois divide por dois, porque no fim o que você tirou é o que você vai usar para colocar, né? O, o A Mas que não sei se eu dividir por dois vai dar certo, porque tem esse é, cara aqui, né? Teria que ser um dividido por dois ah, só disso aqui, de certa forma. É, ah, e como ele pede só as coisas de um lado,
Aí fez bem sentido do Wilson. Agora, se ele Uhum. pedisse quais letras você tirou né, Dos dois lados, né? dos dois Exato. lados, daí sim, daí teria Uhum. que fazer isso ali mesmo. Isso. Mas eu penso que até, talvez, até o da linha 24 também ele entraria na mesma lógica, porque, por exemplo, a string T não tem esses dois Bs que eu tenho aqui. Ah, en- então, e eu sei que as duas são do mesmo tamanho, né? E digamos que eu Uhum. só tenho esses dois Bs. Então, eu sei que lá do outro lado, no lugar desses dois Bs, eu tenho dois alguma coisa, que eu não tenho daqui, né? Então, meio que esses dois Bs que sobraram daqui, eles vão para o outro lado. Quer dizer, ah, não sei, né? Porque de lá eu tenho umas coisas que eu não tenho daqui também, né? Uhum. Não sei se contaria para esse cara também. Não sei se vocês querem fazer isso aqui na unha, mas isso aqui tá também bem completinho, a gente falou, né? Tipo, a gente tá no C, e a gente vê que o C existe, só que sobra um, né? A gente vem pro D, o D não existe, então ele meio que consome esse um, né? Então a gente tá Isso. no dois steps. Não, perdão, somente um step, na É real. um step, exato. Porque seria o switch dos dois, né? É. Aí a gente vem pro T, o T existe e bate o número, então não faz nada. O E também existe, então não faz nada. Mas o E tem três, né? Aí quando eu tenho Ah, um, eu perdão. O vou. E tem 3, tem um, então 3 menos um, 2, né? Um, Isso. 2, então 3. Boa. L não existe, então tem que ter mais um. E o O também não existe, mais um, que é o 5 que é o final aqui. Acho que esse é o raciocínio aí. Sim, Bacana, sim. bacana. Uma coisa que eu tava pensando aqui é, tipo, a gente... É que acho que não vai fazer muita diferença, mas se a gente contar somente um e depois a gente for andando... Não, não dá certo. A gente tem que ter a contagem de dois para conseguir fazer essa conta de mais e menos aqui. Acho que não tem muito o que fazer. Só Isso aqui. se a gente fosse gastando, né? Eu acho que eu entendi, talvez. Tipo, eu tenho lá, mas se eu passo num A, eu vou lá e dou menos um A do outro lado, né? Aí, se eu É, passo num B, eu dou menos um. E se eu passo num que não tem, eu meio que crio um contador de quantos que eu não tinha. isso. Ah, Vou melhorar E aqui. daí dos Sim. casos, aquele único caso que cairia sem precisar fazer nenhum cálculo é se o tamanho for um, se o tamanho é um e são diferentes, então, é uma coisa. Se é um e são iguais, é zero. exato. Eu penso também. Muita economia. If, para mim, o que você vai fazer tem que estar na linha de baixo. É, aqui, ó, value. Bacana. Eu vou. Não É, ficou super otimizado. Eu tô achando que a galera que fez mais aqui usou array e fez isso que eu tava comentando de consumindo, hum, sabe? Porque, tipo, teoricamente, se você faz a contagem do primeiro e aí você conforme você anda, você vai. percorre pelo outro,
Eu acho que você faz o inverso disso aqui, de certa forma. E, tipo, Sim. a gente contou tudo que precisa, né? Então a gente sabe o quanto precisa. Então, se a gente percorrer cada letra desse cara aqui, o P não existe aqui, então ele sabe que a gente tem que trocar. O R não existe aqui, a gente sabe que tem que trocar. O A existe, então a gente sabe que não precisa trocar. Só que a gente tem que manter talvez um contador de quantos As pro total de A aqui no passado que tem aqui, de certa forma. Talvez ir gastando lá no array e deixar o array ficar negativo, porque aí a gente sabe que é porque gastou o que não tinha. Ah, Uhum. e aí depois a gente Mas pode. aí, você fala, gasta do cara de cá? ah, eu penso que sim, né? Porque o cara daqui seria Ah, o hash, né? E aí, tipo, a hora que eu passar no P, o P não tem, mas eu gasto. Mas aí eu vou ficar com um cara negativo no meu array sim. da esquerda. Aí o R também não tem, eu gasto, vou ficar com um cara negativo. Tô, Hum, tô curioso. Ah, e daí, por Peraí. exemplo, você não precisa Mas, saber da frequência, porque quando é, bate, você soma. No final tem que dar exato. zero. exato. Exato. No Se for final vai. anagrama, é zero. E aí a Ah, diferença é a quantidade de steps que você tem que fazer. exato. Na verdade, você vai contando os steps já, não? Sim. Se você pode consumir, você já conta. É, poderia ser, ou no final também, você passar contando, em tese, a soma dos positivos e tornando os negativos positivos, meio que vai ser aquele lance que a gente fez. A soma deles dividido por dois, né? Ou você já passa descontando, vai ser o tanto de step, pelo menos eu acredito. Uhum. Mas a gente tem que contar o primeiro cara de qualquer forma, né? Acho que isso não tem como fugir. O primeiro vai entrar nessa rede de frequência. É, eu falei aquela hora e esqueci como que faz. É S char at no I menos A. Acho que é isso, né? Isso aí o Python não deixa fazer, o Python tem que É, melhorar isso aí. Tem que ficar convertendo char para chapa. número. O que que essa linha ali faz? Ah, É, só para você montar o array espe- de frequência. isso. Tipo, deixa eu fazer aqui. Então, basicamente é. Não, esse cara. Eu tinha que pegar o cara maior. Uhum. Porque, Cadê por o exemplo, valor o dele? B menos o A dá tipo um. É, tipo, ele vai formar um array de A, B, C, D, F, G, H, I, J, até Z, né? Então, zero é A, então a gente sabe que a gente tem um A. Esse aqui é B, a gente sabe que tem dois B, e assim por diante. Então, você pega o char menos o A em char, te dá o índice aqui dentro, né? Uhum. Mas o detalhe disso aqui, que é o que eu estou sempre prestando atenção, é essa linha aqui, ó. Isso aqui só dá certo. Aí eu tô errado, mas se isso aqui existe, se é lowercase English, porque você sabe que é um cara de 26, aí essa conta aqui bate certinho. Eu acho que deve ter algum truquezinho pra você fazer com as letras maiúsculas também, mas eu sei que quando tá escrito isso aqui, é Se não certeiro me que dá pra engano, é fazer isso vezes aqui. dois. Se não me engano, é vezes dois. Eu acho que ele tá logo na sequência na tabela ASCII. Acho. Sim. É que fica 32, né? Cada bloco. É que aí do 26 você tem uns caracteres lá de vírgula, de não sei o quê, É, até completar os 32, e aí começa o A maiúsculo e aí vai. Ah, entendi. Sim. Mas então, tipo, diria que não. quando é ambos, eu uso, tipo, um array de 64. E aí eu não ligo para Uhum, esses caracteres que ficam no meio. é. Tá aqui, né, Ah, o 140, o 96 até o ah, 92 aqui, né? exato, exato. Na verdade, eu falei invertido, né? Na verdade, o A fica antes, né? Aí depois. Uhum. Ah, mas varia, né? Mas é um truquezinho bacana isso aqui. Mas assim, é batata. Você viu isso aqui, lowercase English, É, certeza dá pra fazer uma rede 26 e fazer essa continha aqui que vai dar certo, é, basicamente. total. Bom, então a gente falou de. A gente tem a contagem, agora a gente percorre o segundo, né?
por... A gente precisa percorrer com... Acho que tem que percorrer assim. Voltei aqui só para fazer sentido. A gente checa... Char... ah, é, X. Nossa, você tá lerdo? Pro moço. É, a gente quer checar se esse cara existe aqui e se ele é maior que zero. Ele tem que ter no mínimo um, né? Pelo menos uma vez ele tem que aparecer. Não, mas a gente quer esgotar ele, né? Não Pois é, precisa esgotar. eu tô ficando na dúvida do anagrama só por conta disso. Porque assim, eu não sei se eu preciso ter o mesmo tanto de letras, mas eu não sei se a frequência da letra tem que ser a mesma. Tem Tem. que ser, porque o anagrama é a mesma palavra embaralhada. Então tem Isso. que ter o mesmo número Tá. de A, o mesmo número, né? Tá bom. Eu tava na dúvida só disso aí. Por isso que eu tava meio que tentando. É a mesma frequência de letras, né? No fim é a mesma frequência. Se você tinha 2B, vai ter que ter 2B. Se tinha 5A, e não importa onde, né? Diferente do Uhum. palíndromo. Aí, É. Tô só jogando aqui, mas acho que é uma coisa assim, né? Se a frequência. Se, se esse cara existe, a gente consome um, certo? Certo. E a gente Bom, tem um step, Tá. é. ah, né? eu ia falar que é isso, hein? Eu ia falar que você nem precisa do else, eu diria, né? Porque Ah, lembra que a gente mas falou de quando não tem, tipo, aqui, isso que você fez, como você gastou. ah, é, vamos ver. Mas eu acho que ainda é aquele lance de que. Porque se eu tô gastando. É que na real agora provavelmente vai ser o que sobrar, né? Não, é verdade, né? Vai ser o que sobrar. Então eu só vou saber o que vai sobrar na hora que eu gastar todos. Então, esquece que eu falei, eu acho que ele vai precisar do else. porque a gente está verificando se existe, que é basicamente, eu acho que isso aqui, né? É, isso. Só que, só que da forma contrária. Então, A existe. Então, se bem que acho que na verdade é assim, Nelson. Wilson. Oh, Wilson, perdão. Eu sempre confundo o nome dos dois. Não, não, mas E é acho que que se existe, Vai a colocar o gasta. gente step. Ô. consome e não faz nada, porque ele Exato. já Quando, existe. e quando Ah, é. não Verdade. existe, Isso, boa. Boa. quando Não, não. mas não, o Giovanni, porque, por exemplo, ali no caso do. Ah, é, tá certo, tá certo. É, eu Eu acho que É, confundi sim, eu com. acho que Eu sim. confundi é, com o dicionário de exato. dar, É, é porque agora é por frequência lá, tá certo. isso. É, E se, por exemplo, não, tá certo. E o maior que zero ali fechou. Acho que. é, é, É porque o Steps começou com Ah, um ali. Hum. eu não sei porque eu coloquei um. Ah, tá certo. Tô E confiante, vai, ó. foi. Ah, ó, Ah, Ó, entrou pra nossa, turma ali do tá. é. primeiro pelotão. Tá no primeiro pelotão. Exato. mas foi exatamente meio que a lógica contrária desse cara aqui, né?
Sim. Hum. E esse daí ficou mais fácil de entender. E não sei se a gente vai fazer mais um pouco, mas eu acho que aí aqui agora já começa a parecer que dá para fazer com two pointers, sem nem mesmo contar a frequência, que eu acho que o Marcel tinha comentado, talvez. Mas se não quiser estender, a gente pode dar uma olhada aqui. A galera que fez com É, 5 é. segundos. Caraca, isso aí. E é exatamente isso. Se bem que. Que doideira. Provide, yes. No fim, Ah, eu acho que ele fez um counter ali, hein? Eu acho que ele fez até 2 counters até. Ele fez até mais que a gente. Né? DP? Não É, é DP, não é DP. esse aí tava estudando Dynamic Programming e já começou a Já ler aproveitou. Dynamic Programming tudo. Eu achei que foi só o Lit Code dando trabalho. Né? Acho que o Ué, cara usou byte aqui. Eu acho que sim, Doideira. que tá na mesma ordem de grandeza ali, né? Uhum. saquei. Ele faz igual a gente fez. O primeiro for, ele fez 2 for. O primeiro ele passa colocando, o segundo ele passa consumindo, né? Uhum. E o terceiro, ele passa. É exatamente o que a gente falou ali. Passa, depois ele faz somando, tanto o negativo quanto o positivo, e faz um barra 2. Já que. Hum, sim. Mas acaba que isso aqui é basicamente o que a gente fez aqui, né? Só que a gente Exato. fez com. é, Exato. eu acho que dá a mesma, de certa forma. Sim, sim, total. Também acredito que sim. Na real, ele acaba tendo que ter 3 passadas. Não, é que um aí passou somando, a outra diminuindo, né? Então não precisaria de três É. passadas, né? Para mim, até essa ganharia daquela de formas. Minha cabeça, porque acaba que existe um, dois, três, né? Force, Sim, de certa forma. Mas sim, todos eles ainda continuam o nosso odd n, né? De é, qualquer é, forma. sim, total. E- Que não tem for aninhado nem nada. Mas massa, né? Bacana. Pô, mas acho Tô que a satisfeito com gente. esse aqui. Né, também, pô. É massa. Bom demais. Acho que é Esse, isso. em tese, era até tranquilo, né? O Sim, trick foi esse ponto de que quando você está tirando de um, esse um que sobrou, você já vai usar no outro. Então, acabava que a É, gente estava. Não pode somar tudo. exato. Mas aí foi legal, né? Sim. Com o dicionário contando os dois, né? Fazendo o raciocínio ali de precisa do um, tira do outro e faz a continha. Acho que sem isso aqui a gente teria chegado nesse aqui. É, exato. é. Não, meu. Massa, massa pra caramba. Vou dizer que sozinho eu também ia penar nesse daí. Ia demorar pra. Depois que acaba, fica mais claro, né? Que se você pegar Pois o, é. o S totalmente diferente do T, aí você vai ver, né? Sei lá, tem A, B, C, D, E, F, né? Vão ter três Sim. steps ali que vai precisar de 3 É, posições. sim, total. Aí se for igual, vai cair no débito ali, vai zerar, né? Sim. Lá no começo eu havia falado, né, de ter débito e crédito, né? Mas pensando Exato. agora, no Faz fim, sentido. mas no fim a gente precisou, tipo, nesse aí, a gente precisou traquear somente o débito, né? Que foi o que não tinha, né? Porque a gente não precisa do débito e do crédito, né? A gente precisa só de um, É. né? Na verdade, a gente alimentou o crédito ali na frequência, né? Em Aí tese também, né? depois, Sim. E né, depois gastou. Verdade, verdade. isso, a gente não precisou de fazer compensação, né? A gente só precisou de fazer o crédito e Sim. debitar Uhum. depois. Real também, pensando Sim. por esse lado. Mas ficou Uhum. maneiro, pô. Pô, Massa. E, pô, e aqui também poderia ter feito com o dicionário também, né? Não teria problema, a gente só teria exato. fazer aqui, Sim. mas eu gosto quando dá pra fazer isso aqui com a array de 26 menos o Azinho, eu acho bonitinho. Sim, isso aí. Sim. Sim. Bom, bom demais. Só uma É que eu- dúvida. Não sei, pensei agora aqui alto, não sei se poderia ajudar. Mas se eu checasse se o tamanho da palavra
né, do S e do T já fosse igual antes de entrar no for e no primeiro for. Porque aí se eles se batessem, eu não faria nada. Tu já pegaria o caso 3. Mas é Não, o garantido ter tamanho essa. já é sempre igual. Já é sempre igual, né? Já. É, garantido que elas É, são iguais. é que foi É, o que a gente falou lá no começo, né? Até a primeira solução que eu pensei também, que eu havia falado, ele não quer saber se dá para você fazer, né? é fazer. Ele quer saber quantos, ele já está falando, dá para É, você fazer, quantos passos você precisa. Uhum. é. Hum, O espaço vai de zero, né? Até Exato. quanto precisar, no caso. certo. Exato. Sim. No Porque máximo o acho que tamanho. acaba que o máximo é o tamanho do array, né? De É, certa forma. é, O tamanho do array, o tamanho da string. sim, é o que eu penso também. Entendi. Massa. 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 Tá, beleza. É. Algum Agora é momento que eu. refatorar para Python aí agora. É. Aí eu deixo com os especialistas. Tá pra Go aí. Usar case e switch até. Refatorar isso daí pra Go vai ser difícil, viu, bicho? Não vai ser muito fácil, não. Aí, se for propor em Go, faz um map, né? Aí. Ah, mas bem É, que. Acho que não, porque é um array, né? Tô brincando de É, array aqui. Tem muito é, segredo. mas aí tu teria que usar o while, né, lá, porque não tem um for, mas É que o for lá é um for assim, né? sim, Que é um while, na é, verdade. é o while, é. Mas chama for. é, É porque ali o array ali teve a função do hash map ali de qualquer jeito, né? A gente fez meio Ah, que mais de baixo, de baixo nível ali, mas seria chave é, valor a, ali. a diferença aqui Uhum. do hash map ou do dicionário pro, pro array é que aqui você tem o cálculo do hash, né? Para Sim, você salvar aqui, você está indo meio que direto. Apesar de direto. que um hash de um número é o próprio número, né? Do caractere, provavelmente é o próprio caractere. Não vai fazer É, nenhuma diferença não nesse faz caso, diferença. mas. Sim, porque é bem limitado, né? Só o alfabeto, 26 posições é fácil de resolver, né? Exatamente. Porque se começa a crescer, que aí complica, pode dar conflito. Ah, uma coisa que a gente não viu aqui, né? É, hash table, count, string, é. os tópicos. Vamos ver as companhias aí pra gente ver se Eu já. só vou dizer que eu refiz em C Sharp aqui, ficou no primeiro pelotão também. Não ficou no primeiro resumo, mas Aí, ficou no ó. segundo. Ah, Boa, boa. daqui a pouco eu vou fazer em Python aqui. Vou mandar a resposta pra vocês aí, que vai dar nem um milissegundo. É, Aí, ó. O editorial foi mais chique ainda. Olha. Ele já foi consumindo direto. E faz Ele sentido, pegou né? um. É, E aí só não interessante. deixou zerar, né? O Max, ele pegou. é, o É, que tiver abaixo de zero ele nem conta. É, porque no fim Ele... vai sobrar, né? O que vai sobrar é o que vai sim. precisar de alterar. Exato. É, Putz, grila, bacana. hein, cara. Ficou mais simples ainda. Nossa. Eu vou Só pra ver o. só para ver o que Ah, acontece. boa. Que Deus me perdoe. Mas é só por questão de experiência. Ciência. Será que vai mudar muito? Pior que não. É que eu acho que a gente meio que fez a mesma coisa, né? Ele aí só utilizou. É, Ficou igual, exatamente igual. igual, meio que fez a mesma coisa, só fez o débito e crédito ali num lugar só. Mas depois também, em contrapartida, ele teve que É, repassar de novo para. e faz sentido, né? Se você for pensar, porque a gente está contando aqui e aqui a E gente está Tirando. tirando. Então, meio que se a gente tivesse feito isso aqui, já daria certo, né? E a gente Ah, só soma o step mais um quando o cara já é zero, né? Ou melhor,
Quando já consumiu todo mundo. Quando não É, mas tiver é o que ele tá ninguém. fazendo ali, né? Ele só É, Sim, conta se o count ali daquela posição tá aham, positivo. isso. exato, exatamente. Porque Porque o acaba math, sendo. max entre zero e o É, positivo. Se tá Eu, negativo, ele não conta. eu acho que sim. nunca fica negativo, eu acho. Eu acho que ficaria nos casos da letra Não ter não no Não estar S. no existir? outro, né? Ah, Porque pode crer, pode crer. aí por isso. Só que aí essas que não tem no outro, meio que ele ignora, porque as que tá sobrando é as que vai realmente. Aham. Ah, é por isso que ele tá com zero aqui, né? Pra É, ficar, como tu falou, Exato. é uma forma de ver o positivo, né? exato. Então, a sacada massa, né? Forma de ver Uhum. positivo entre o zero e o valor. Pois é, pois é. Interessante. Saiu alguém? É, acho que Ah, Matheus, o o Matheus. Matheus saiu. Matheus deve ter caído. Deve ter- Tá bom. Aí, ó. Voltou. Opa, Bom, a gente pode fechou. finalizar. É, fechou. Partiu. Esse foi massa também. Massa, hein? Wilson? Boa, boa. Bora lá, bora. Bom, show bom, né? Pra galera que chegou até aqui, né? Valeu demais aí, pô. Massa demais aí ter vocês com a gente. Aqui embaixo, né, em algum lugar aqui no vídeo ou em algum lugar aí embaixo ou no comentário vai ter um link para comunidade lá no Discord, né? E acho que vocês já perceberam, né, que é uma comunidade aqui, né? E a gente organiza vários encontros, vários bate-papos, né? Tem o Clube do Livro, tem bastante coisa legal. Então, bom, clica no link aqui, se junta lá na comunidade, também segue aí, né, para receber novos vídeos aí, novas soluções, os vídeos do Clube do Livro também. E vamos que vamos, e vamos junto aí. Valeu demais. E valeu, galera. Valeu. Valeu. Valeu.